E aí, beleza? Segundo ano. Hoje nós vamos entrar em filosofia, em algo extremamente polêmico. O ideal é que vocês pudessem fazer uma pesquisa incrível em relação a Nietzsche, para a gente tentar desmistificar um monte de coisas e quebrar um tanto de paradigmas que foi colocado em volta de toda a teoria de Nietzsche e até a sua própria pessoa. É um trabalho exímio, a teoria dele é fantástica e às vezes a minha fala pode contrariar um monte de pessoas em relação ao que eu vou dizer, mas ele é incrível. O que ele escreveu e a maneira com que ele escreveu, não que outros não sejam, mas ele pega uma linha de Kierkegaard, apesar dele ele era muito novo quando Kierkegaard morreu, ele tinha apenas 11 anos, mas ele pega aquela linha de raciocínio, uma crítica a essa valorização e exacerbação da razão, não olhando a essa subjetividade do ser humano, e ele vai discorrer uma belíssima história filosófica que ele propõe aqui agora para nós. Por isso que Nietzsche, ele foi, durante alguns anos para cá, já tem sido pedido em várias provas de vestibular, principalmente Enem. Comecei a trabalhar com Nietzsche já tem algum tempo, e uma proposta na época foi muito difícil, porque 95% dos livros didáticos, eles colocam Nietzsche como uma figura bem estranha, um filósofo bem estranho. Eu vou falar essa palavra porque é o que eu acho mesmo. Enquanto que quando você vai estudar mais profundamente, você vai ver que o cara, ele teve alguns problemas? Teve. A história conta que ele teve alguns problemas psíquicos? Também teve, devido ao momento que eles estão vivendo. Você pode ver que Kierkegaard também acabou tendo sérios problemas, né? Ele achava uma verdadeira angústia e que a vida você teria que ser voltada para isso, para a morte e por todas essas coisas meio melodramáticas, né? Mas que na verdade era um momento. Pra você ter uma ideia que isso é tão real que Nietzsche, mesmo ainda novo, mas sendo contemporâneo a Kierkegaard, ele vai acabar falando coisas bem parecidas. E é muito bom porque tira qualquer... e a apostila de vocês colocam, não vai entrar no mérito conturbado dessa relação em relação às críticas que fazem a Nietzsche. Claro que ele não vai entrar nesse tipo de coisa, a apostila não está aí para isso. Mas coloca de maneira bem direitinho a teoria de Nietzsche, que dá para a gente fazer com senso crítico uma leitura fantástica. Primeiro eu vou ler aqui um pouco da biografia dele, que vocês vão ver que tem muita coisa semelhante. Olha aqui, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Século XIX, né? Morreu bem no finalzinho do século XIX. Nasceu em Hocken, na Saxônia, no Reino da Prússia, filho de um pastor luterano. Estudou filologia clássica em Leipzig em 1869, foi nomeado professor na Basileia, onde descobriu os escritos de filósofo Schopenhauer e fez amizade com o compositor Wagner. Personalidades marcadas em sua obra. Com saúde debilitada, foi obrigado a abandonar o ensino. Fortes dores de cabeça e problemas visuais foram se agravando até que em 1889 seu estado psiquiátrico piorou, vindo a falecer em 1900 sob os cuidados da mãe e da irmã Elizabeth. Essa irmã depois falsificaria trechos da obra nietzschiana
para torná-la favorável ao nazismo. Daí dá para a gente entender então um pouco que esse cara foi extremamente... a sua teoria foi perseguida. E a célebre frase dele ficou aí extremamente mal interpretada, que o ideal é que vocês vissem coisas novas sobre Nietzsche, para compartilhar, cada um compartilhando muita coisa. Eu ainda não vou chegar na genealogia moral e nem no niilismo, que são coisas baseadas na teoria dele, porque aqui é em relação a isso. E vocês terem uma ideia, vai ser bem extenso essa parte, mas é fantástico. E termina com Nietzsche na atualidade, que é o que eu acabei de dizer, porque que eles então querem, principalmente lá atrás, como o Enem, ele veio de uma maneira bem crítica, abrindo a mente e fazendo uma análise mesmo, e é muito contextualizada, por isso que se requereu então muito estudo de Nietzsche em filosofia. Olha aqui como que começa. Nietzsche, a gênese dos valores. Então, a questão de valor, onde é que nasceu essa questão? Mas primeiro ele vai colocar aqui, o autor vai colocar essa herança que ele recebe de Kierkegaard. Depois ele faz uma comparação, uma analogia entre Dionísio e Apolo. O Dionísio, um deus que era do vinho, e Apolo, deus da racionalidade. Então ele faz essa analogia que dá para a gente entender, e ele faz uma crítica muito grande: quando se tira uma coisa, se preza só outra. E sabendo que ele é contemporâneo a Kierkegaard, dá para vocês já entender qual vai ser a crítica dele, né? Então olha aqui, ó. Só para vocês se recordarem, Kierkegaard, ele criticava a razão moderna, porque fala que ela se volta demais para alguma coisa e esquece a subjetividade humana. Assim, ele acabava julgando ser urgente colocar a questão da verdade para o plano da existência concreta. E quando ele, então, Kierkegaard morreu, Nietzsche tinha apenas 11 anos, ele aprofunda ainda mais a crítica elaborada por Kierkegaard, e ele se torna, Nietzsche acaba se tornando um dos ferozes críticos a valores da sociedade ocidental. Você está vendo que ele está quase que colocando a cabeça dele em risco, né? É por isso que isso vai trazer tanta consequência para ele. Você imagina um cara que vai fazer uma crítica aos valores da sociedade ocidental. Ele acaba questionando, então, pilares que sustentavam essa concepção da natureza humana, os valores morais e a ideia de Deus. Você pensa você trazer a questionamento, a uma crítica, valor moral e a questão de Deus para o mundo ocidental inteiramente cristão. Professor, então ele é realmente ateu. Vamos continuar na teoria dele para vocês verem e tirar realmente a conclusão em relação a isso aí. Ele acabava suspeitando do fundamento do próprio conhecimento racional, pois não o considerava capaz de explicar a realidade. E ele acreditava que a razão, ela só apenas atribuía sentidos, mas não explicava a realidade mesmo. E deve ter sido, assim, muito difícil para esse cara enfrentar esse mundo.
Porque você pensa, ele inteiramente contra a essa razão que vai falar que o cara, ele é avançado, ele é um cara que traz progresso devido ao cientificismo, e ele fazer toda uma crítica dessa e ainda colocar em xeque valores e a ideia de Deus. Só assim você sabe, só disso você vai saber que o estudo é extremamente polêmico. Aí ele vai contar, ele vai tentar fazer ele vai tentar colocar o nascimento da tragédia, que é em 1872, ele interpreta de maneira bem peculiar o surgimento do pensamento racional da Grécia antiga, ao ponto de começar a instaurar esse império da razão. Ele coloca Sócrates e Platão teriam enfraquecido e degenerado a força ativa e afirmativa dos rituais míticos, da tragédia e das músicas gregas. Olha o cara, ele não tem medo de nada. Você pensa, ele está falando lá de Sócrates e Platão. Na Grécia Homérica, e aí vocês têm que saber pelo menos do que ele está falando, é o segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que é um período entre 1150 a 800 a.C., que é aquele Homero, eles colocam esse período por causa de Homero, que é o autor de Ilíada e Odisseia, onde ele conta, porque ele deixou escritos, onde ele contou então como teria sido a Guerra de Troia, que foi bem antes dele, mas é pelo fato dele ter deixado escritos. Então, ele vai contar dessa maneira. Então, ele põe assim: na Grécia Homérica, a vida era baseada no quê? No devir, na transformação constante, no contato visceral com a arte, na valorização do corpo, na despreocupação com o desconhecido. Ao ser humano bastava saber-se como ser vivente, como parte ínfima de todo o cosmos. Não havia preocupação com conhecimento ou com o controle da natureza. Quando muito, elaboravam-se interpretações espontâneas no universo por meio do mito. Então ele está contando tudo aquilo antes que houvesse uma separação inteira de mito e razão. Então ele fala disso aqui para ele dar uma continuidade. Aí ele põe assim: para Nietzsche, o advento de argumento racional e a necessidade de demonstração lógica surgida a partir de Sócrates, o saber instintivo foi reprimido. A vida deixou de estar em simbiose com o pensamento e apartou-se dele. Impôs-se a necessidade de julgar a própria vida, limitando-a, criando uma hierarquia entre valores superiores e inferiores, inteligíveis e sensíveis, verdadeiros e falsos, bons e maus. E aí, segundo Nietzsche, a história do conhecimento, que começa com um homem teórico, Sócrates, é a história da negação da vida. A partir dele, o ser humano passa a criar teorias intangíveis sobre a humanidade, concepções sobre sua existência que são superiores à sua própria natureza. O pensamento passou a ser visto como superior ao corpo. E o que é isso? Por que eu li isso tudo? Para vocês entenderem a crítica que ele vai fazer a esse racionalismo. E ele volta lá atrás. Ele fala, gente, não começou agora não. Isso começou lá, quando eu quis desmembrar essa parte aqui dessa parte. Não tem como fazer isso. Lembra de Kierkegaard, quando ele falava isso? Não adianta eu olhar só isso aqui, eu sou toda uma subjetividade. Então, ele coloca dessa maneira, e aí então ele vai falar sobre dois deuses, que era Dionísio e Apolo. E no caso, Dionísio era um deus do vinho, dos instintos estéticos, primitivos, alegre, transbordante, aventureiro, ligado à dança, embriaguez. Nesses domínios, o ser humano, pela figura do herói, buscava superar seus limites, desfrar seus destinos no contato conflituoso
e harmônico com os deuses. Aí ele vai colocar Apolo. Por outro lado, identifica Apolo, deus da racionalidade, do comedimento, da serenidade, ordenação, clareza, do equilíbrio, do racionalismo. Dessa forma, o filósofo alemão, o homem grego do período clássico, ao privilegiar o predomínio da razão, ao inventar a metafísica, ao misturar o espírito apolíneo, teria perdido o elo com o homem guerreiro e aristocrático do período arcaico, que era Dionísio, criando uma ruptura que, segundo Nietzsche, teria nefastas consequências para o ethos grego e para a cultura ocidental. Então ele bate de frente com todo mundo. Ele vai falar como que você deixa isso e só olha para isso, não tem como fazer isso. Olha o que isso gerou. Ele fala que isso trouxe prejuízos muito grandes para a sociedade ocidental. Então vai ser uma aula muito bacana, eu quero que vocês estejam extremamente animados, tá? Um abraço.